Olá, gente. Estamos mais uma vez aqui com o pastor da Igreja Presbiteriana de Jaú. Eu sou o pastor Cícero e tenho o privilégio de poder estar aqui diariamente com vocês, falando das grandezas da palavra do Senhor. E a gente não perde esse vínculo de estar um com o outro, conquanto indiretamente, mas estamos juntos. Hoje é sábado, você certamente curtiu ontem um feriado, não é? E agora estamos aqui novamente. Nesse período, nessa sessão, ou nessa estação, estamos falando sobre o Salmo 55, como vocês têm me acompanhado já. Esse salmo fala de alguns inimigos. E ele diz que esse inimigo causava assim, pavores nele. Pavores como se fosse um ataque de pânico, né? Estremece-me no peito o coração, o horror se apodera de mim, temor e tremor me sobrevém. Então, quando ele está diante desses inimigos, ele fala: Deus, eu estou confuso até para orar. E quando ele se confronta diante dele mesmo, diante de Deus, ele diz: Deus, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Diz o versículo 6 do capítulo 5, do Salmo 55. Quem me dera asas como de pomba. Falei sobre isso ontem, que o salmista queria fugir, como ele fugia, como a pomba fugia dele quando ele estava no deserto. Agora, ele começa a entrar na problemática do caráter dos inimigos, do status, né, da posição em que se encontram esses inimigos. Ontem eu falei que Davi falava sobre justiça própria. Ele diz: confunde, Senhor, os seus conselhos, que eles morram, e eu quero que eles sejam pegos, e o Senhor me abrigue do vendaval e da procela. Destrói, Senhor. Olha que justiça própria. E confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Olha, primeiro é preciso que entendamos que ele tinha o primeiro tipo de inimigo com o qual ele confrontava e do qual ele tratava, que é o inimigo que fica na cidade. Depois ele vai falar de um outro tipo de inimigo. Por isso que lá no começo eu falei, esse salmo fala de inimigos. Então ele está falando de um inimigo externo, o que fica na cidade. Sabe o que é o inimigo da cidade? Aquele que você sabe, que é tido e havido como seu inimigo. Claro que não há nenhum conflito em você saber que ele é seu inimigo, mas nem por isso ele deixa de provocar angústias tremendas no seu coração. Inimigos, por exemplo, que batem na sua porta, por exemplo, como enfermidade. Não é? Você comprou a Minha Casa Minha Vida e ficou todo feliz, e de repente você é mandado embora por uma causa injusta, exatamente por causa da sua justiça. Aquilo a que eu me referi, da justiça dos cristãos, por causa exatamente dela você é mandado embora. E aí você chega em casa, decepcionado, acabado, com uma boca amarga, e sua mulher diz: o que aconteceu? E você diz para sua esposa: o que aconteceu? A gente não tem nem força para falar. São inimigos. Outros que batem na nossa porta, nós guardamos nosso dinheirinho a vida inteira. De repente, uma doença terrível acomete-nos, ou então bate à nossa porta, atinge o nosso esposo, a nossa esposa, e a gente fica dizendo: Deus, nós fizemos a vida inteira uma poupança para a gente ter um pouco de sossego, de paz, quem sabe até viajar um pouco, e de repente, esse inimigo bate à porta. Então, são inimigos da cidade, são inimigos que a gente tem de graça dentro do campo político, inimigos dentro do campo religioso. É possível, porque são inimigos que estão dentro da cidade, aquilo que eu chamo de inimigos externos, que a gente não tem dúvida nenhuma que isso pode acontecer. Lembro-me que no meu primeiro campo missionário, ou pastoral, eu pregava 6 vezes por domingo. Antigamente não tinha gravação como eu estou fazendo agora. Então, o meu filho era acometido de alguns espasmos broncorrespiratórios, e por incrível que pareça, em cada 10 espasmos desse, pelo menos 9 eram de sábado para domingo, onde eu trabalhava mais o dia inteiro. Começava às 6 da manhã na rádio e até às 10 da noite. E eu ficava pensando: por que, Deus? Por que o Senhor não passa esse trauma, esse distúrbio fisiológico do meu filho para mim? Eu suporto, eu dou um jeito amanhã. Mas são inimigos externos.
batem na nossa porta, porque nós somos humanos, somos frágeis, tanto no campo fisiológico, psicológico, como relacional. E Davi estava dizendo, porque vejo violência e contenda na cidade. Parece-me que havia uma contenda contra Davi. Parece que um grupo de pessoas ali, de perto do reinado, amigos do rei, estavam tramando alguma coisa contra ele. É possível que você também tenha esses inimigos. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós pregamos sobre isso domingo passado à noite. Paulo também tinha seus inimigos, ou melhor, seus adversários, e que os adversários para ele eram como inimigos. Os cristãos não devem ter inimigos, mas certamente terão adversários, e por serem nossos adversários, tornar-se-ão nossos inimigos. Olha, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, mas Davi estava tão fragilizado que ele não tinha força para isso. Quem sabe você se encontra no mesmo estágio em que Davi se encontrava nesse texto, dizendo, Senhor, eu tenho alguns inimigos na cidade, eles são tão violentos, eles estão tentando me espremer num canto da rua, num canto da praça, num canto do bairro. Eu estou sentindo extremamente oprimido, Senhor. Que Deus te ajude a derramar-se diante de Deus e encontrar nele resposta para vencer os inimigos externos que são tão comuns à nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amanhã, domingo, eu estarei falando mais uma vez com vocês sobre esse salmo maravilhoso. Tá bom? Até lá, a gente se vê.